agradeço o convite para discutir um tema tão relevante como esse. Me foi pedido fazer uma apresentação sobre a relação Estado e mercado e a crise do Estado no Brasil. Eu optei, até pela natureza do nosso encontro, olhar esse debate a partir de um tema específico, que é uma forma específica de intervenção, que é a regulação econômica. A relação entre Estado e mercado ele é um dos aspectos fundamentais do crescimento econômico moderno. Estado e mercado não são instituições que se opõem historicamente, pelo contrário, não existe mercados modernos sem a forte presença do Estado. E a minha apresentação tem dois momentos. Eu começo fazendo algumas pequenas considerações teóricas que eu julgo relevantes para trazer, para, de alguma maneira, qualificar um pouco a natureza desse debate. E eu vou fazer, de maneira rápida, um painel sobre as transformações da visão entre o papel do Estado e do mercado no Brasil nos últimos anos. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção, afinal de contas, toda vez que se discute a relação entre Estado e mercado, se recorre a alguma alusão a Adam Smith. Adam Smith é um autor que é muito mais citado do que lido. É um autor complexo, rico, interessante, e fez parte de um movimento que foi conhecido como radicalismo filosófico. Ele era, na verdade, um jurista, ele escreveu um livro sobre economia no bojo de um conjunto muito grande de publicações. Era um filósofo moral que tinha uma visão, ou que traz uma visão muito particular para a sociedade da época, no bojo das transformações ou na visão do iluminismo. Em especial, o seu grande opositor era o mundo mercantilista, pré-moderno. A visão desse conjunto de filósofos, eles se consideravam homens práticos, então eles entendiam de que os homens são movidos por interesse. Afinal de contas, os homens que ele analisava e que ele viam eram homens que se moviam não por grandes ideias, mas pelos interesses pragmáticos individuais. Mas ele dizia, os filósofos contemporâneos, mas a natureza conspira a nosso favor, porque, embora os homens são movidos por interesse, os interesses são convergentes, há uma identidade natural de interesses. Esses homens, eles, de alguma maneira, procuravam olhar para a realidade que os envolvia, procurando algum tipo de regularidade, tal como se procurava no campo da física entender o funcionamento dos astros, o funcionamento da ordem cósmica, da natureza. Então, de alguma maneira, eles diziam, tudo bem, embora os homens sejam movidos por interesses, esses interesses são convergentes, e se isso é verdade, se ao você buscar o seu interesse pessoal e você também, de alguma maneira, busca o interesse coletivo, na ausência a melhor política econômica ou a melhor política de Estado seria política nenhuma, porque, na melhor das hipóteses, essa política seria inócua ou, muito provavelmente, seria negativa. Então, o pressuposto desse modelo, isso que eu quero chamar a atenção, é esse segundo elemento. Se não há identidade natural dos interesses, esta proposição de Adam Smith não se aplicava. Bem, quando se discute, afinal de contas, o que é intervenção econômica? Eu trouxe aqui uma definição de intervenção econômica de um crítico da intervenção, que, aliás, é uma boa definição de intervenção econômica, porque ele se ajusta com a ideia de mercado autorregulado. O von Mises, da escola austríaca, um dos grandes críticos da intervenção econômica, diz que intervenção é uma norma restritiva imposta por um órgão governamental que força os donos dos meios de produção e empresários a empregar esses meios de uma forma diferente da que empregariam.
Ou seja, em condições, se o mercado for autorregulado, o que interessa, sob o ponto de vista dos tomadores de decisão, é apenas olhar algumas informações e tomar decisão sobre isso. Qualquer ação de uma autoridade que altere essa tomada de decisão é uma intervenção. O que eu quero chamar a atenção para vocês, isso é uma confusão que se vê com muita frequência, que intervenção do Estado é uma discussão dentro da economia de mercado. Ou seja, no socialismo real, que terminou aí o final da Guerra Fria, no modelo soviético da Europa Oriental de economia de comando, não se fala em intervenção do Estado porque era o Estado que tomava todas as decisões. Então, o Estado não intervia em si próprio. Intervenção de Estado é uma discussão se, o mercado é autorregulado ou não há convergências de interesse necessariamente e, portanto, a intervenção é necessária para ajustar o interesse público ao interesse privado. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que o fim da Guerra Fria, a vitória do Ocidente sobre a Guerra Fria é irrelevante para a discussão sobre intervenção do Estado. Não ajuda, nem deixa de ajudar. Isso é uma outra discussão, que é uma discussão sobre sistemas econômicos comparados, não sobre intervenção do Estado. Tem uma transformação na visão que os economistas passaram a ver o papel do Estado entre os clássicos e a economia moderna, de tradição neoclássica. A grande metáfora do início desse processo, muito associada ao nome de Jevons, é uma tentativa de se transformar a questão econômica num problema que poderia ser tratado de maneira tão objetiva como a física. Essa foi a metáfora dele. Por isso eu trouxe essa citação do Jevons, que é muito interessante. Ele fala, assim como todas as ciências físicas têm a sua base mais ou menos óbvia nos princípios gerais da mecânica, também todos os ramos de divisão da ciência econômica devem estar impregnados de certos princípios gerais. A investigação de tais princípios ou delineamento da mecânica do interesse individual e da utilidade que esse ensaio está dedicado. Então, essa microeconomia e esse análise econômico contemporâneo tentou de usar como metáfora a física clássica, obtendo resultados bastante controversos em determinadas situações. Mas, sob o ponto de vista formal, dado determinadas premissas, trazendo resultados muito elegantes. Então, o debate contemporâneo da economia sempre encontra um pouco esse dilema entre a elegância de alguma das proposições e a relevância dos análises. E alguns, quando você se aproxima da realidade, muitas vezes uma abordagem excessivamente formal, embora consiga algumas sínteses bastante interessantes, podem ser muito transformadas pelas questões objetivas analisadas pela realidade. Então, trazendo um pouco essa discussão para o mundo contemporâneo. Essa discussão vai ser sofisticada, vai ser trazida e desenvolvida depois por uma série de autores que formulam isso num modelo, como falei para os senhores, bastante elegante, chamado Harold Debré, que coloca as condições em que a concorrência perfeita geraria ou maximizaria o bem-estar do consumidor. Isso daí foi produto, inclusive, de alguns artigos extremamente celebrados dentro da teoria econômica, mas é uma verdade que depende de um conjunto de premissas bastante muito restritiva. Então, essa teoria afirma
que, em condições de concorrência perfeita, regime de laissez-faire asseguraria o que nós chamamos o máximo de bem-estar social no sentido paretiano. Então, essa é a versão contemporânea de mercados autoajustáveis, dado um conjunto de condições. Entre esses conjuntos de condições, para informar apenas um dos senhores, esse modelo pressupõe que o custo de informação seja zero. Ou seja, que não haja o custo para se obter informações relevantes para a tomada de decisão, junto com uma série de outros elementos que não é possível apresentar em detalhes aqui. Bem, quais são as principais justificativas teóricas para a intervenção do Estado em oposição à visão de que os mercados são autorregulados? São de duas ordens. A primeira dessas ordens são as chamadas falhas de mercado, ou seja, são situações em que o interesse individual e o interesse social, o custo privado e o custo social não é igual. Só para recordar os senhores, que isso é muito citado, Adam Smith sempre coloca a metáfora de que não é o merceeiro, ele, ao trazer o produto para o consumidor, ele não faz pensando na sociedade, no seu interesse próprio, e assim os outros comerciantes e assim por diante. Então, é o interesse privado que coincide com o interesse público. Mas vamos imaginar uma fábrica de papel, por exemplo. Uma linha de produção que tira a matéria-prima da madeira e que, ao longo da sua estrutura produtiva, produz celulose, papel e chega ao final. Qual é a forma mais barata de produzir papel? É usando uma grande quantidade de água e jogando essa água no rio. Então, sob o ponto de vista privado, a forma mais barata de produzir papel vai jogar uma grande quantidade de resíduos sólidos dentro do rio. Sob o ponto de vista social, no entanto, esses resíduos vão ter que ser, de alguma maneira, tratados, porque isso vai afetar um conjunto da população. Logo, o custo da sociedade é diferente do custo da empresa. Nessas condições, a premissa lá original de Adam Smith não se aplica. O custo da produção, o custo privado e o custo público é diferente. Como é que você responderia isso sob o ponto de vista do próprio modelo original? No caso, você precisaria de algum tipo de intervenção do Estado para ajustar o interesse privado ao interesse público. Um mecanismo para se fazer isso é o mecanismo da regulação econômica. Então, mesmo se trabalhando estritamente com as premissas colocadas dentro do modelo clássico, nós podemos, com alguma tranquilidade, dizer que, usando o argumento de que, em várias situações, há falhas de mercado, de que a intervenção do Estado é necessário nas circunstâncias em que essas premissas não se colocam. Há outros critérios também que justificariam a intervenção do Estado, trazidas principalmente por autores como Stiglitz, um prêmio Nobel em Economia, que discute as situações específicas sobre isso daí. Ele fala em situações onde, pura e simplesmente, não existe mercado, por hipótese. Se nós entendemos que uma nova tecnologia, vamos supor, nanotecnologia, seja importante, um desenvolvimento importante tecnológico no futuro. O mercado não vai trazer nenhuma informação relevante para a tomada de decisão sobre esse tema. Por que razão? Porque não existe um mercado ainda sobre nanotecnologia. Então, o Estado, nessa circunstância, ele pode perfeitamente criar condições para levar que empresas ou setores que normalmente não correriam os riscos decorrentes de fazer investimento nesse setor, investir para produzir essa tecnologia no futuro. Então, nesse sentido, não são falhas de mercados clássicas. As falhas são falhas de informação, problemas de escolha, problemas de incentivo, alguns tipos de externalidades que se tem, que são estudados e conhecidos na teoria econômica, mas essas outras circunstâncias.
Então, é possível se mostrar com alguma facilidade que o argumento de que mercados são autorregulados não se sustenta ao se analisar a complexidade do mundo contemporâneo. Mas qual é o limite da intervenção do Estado? É interessante, se nós recorremos à própria tradição iluminista, também não vai defender a intervenção, a ausência do Estado em qualquer circunstância. Na verdade, a tradição iluminista estabelece dois limites para a ação do Estado. Hobbes tinha uma preocupação dos riscos, da impossibilidade do cálculo econômico, dado a inexistência do Estado. Quer dizer, a preocupação como é que é possível, por exemplo, se fazer cálculo econômico numa situação onde não há monopólio da violência do Estado? Por exemplo, numa comunidade não pacificada, agora são todas, né? Onde é controlado por marginais ou alguma coisa, onde o Estado não penetra. O cálculo econômico não é possível. Por outro lado, Montesquieu trazia a preocupação de uma intervenção excessiva do Estado que reduziria a iniciativa da empresa privada. Então, mesmo os iluministas estabeleciam dois limites. A ausência do Estado é um problema e a intervenção excessiva do Estado é um problema, né? A ideia de que o Estado deva estar ausente dos mercados, ela não tem aderência histórica. Ao contrário, você precisa do Estado para que os mercados funcionem. Não existe mercado sem o sistema jurídico e as regras de um determinado tipo de Estado. Bem, seguindo ainda mais essa discussão, e as famosas instituições, como é que elas se relacionam com o papel do Estado? Há uma vasta literatura sobre isso também. Basicamente, as instituições elas funcionam para reduzir, quando elas funcionam adequadamente, elas permitem que uma menor participação do Estado para um mesmo grau de intervenção. Um exemplo prático para os senhores. Se não houver algum tipo de intervenção ou de ação de imposição do Estado, uma regra tão simples quanto parar num sinal de trânsito pode não operar. Você, no mínimo, uma multa, algum tipo de restrição é necessário que haja. Mas, em contrapartida, se fosse necessário um guarda em cada esquina para fazer com que as pessoas parassem no sinal, o custo do funcionamento desse sistema seria proibitivo. Então, se, por um lado, as regras devam ser, de alguma maneira, implementadas, por outro lado, espera-se que haja uma cooperação do ambiente da sociedade, no reconhecimento da sua legitimidade, para que ela efetivamente funcione. Inclusive, hoje, na esfera internacional, há situações em que o custo de implementar regras é maior do que a capacidade do Estado de fazê-lo, os famosos Estados falidos, onde necessita-se forças públicas internacionais para manter a ordem dentro dessa esfera. Portanto, trazendo então esse debate, as instituições não eliminam essa questão entre desordem e controle do Estado. Elas apenas reduzem o custo, né? Você precisa de relativamente menos Estado para os mesmos resultados em países onde as regras são a um maior grau de coesão social. O exemplo sempre citado é o caso da Escandinávia, onde, com muito pouca repressão, você consegue resultados muito positivos. Em outros lugares, isso não é tão verdadeiro assim. Bem, quando você fala de intervenção do Estado, quais são os tipos? Nem toda intervenção do Estado ela é igual. A intervenção do Estado ela vai ser um fenômeno do século XX, principalmente depois da Grande Depressão dos anos 30. A partir da Grande Depressão dos anos 30, a ideia de mercados autorregulados começa a parecer absurda. Quer dizer, a proposição de que desemprego é uma impossibilidade, porque todo desemprego é voluntário, não se ajustava mais
quando você olhava o mundo na década de 30, com um quarto da população desempregada. Vai haver toda uma discussão nesse período, a partir de princípios diferentes, e vão ser formulados uma forma específica de intervenção para lidar com o problema dos ciclos econômicos. Essas formas são as chamadas macroeconomias ativas, política fiscal e monetária. Um outro tipo de intervenção, que foi o planejamento econômico, foi o resultado da experiência do papel do Estado na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mobiliza as energias para a vitória militar no Ocidente e, quando termina a guerra, há uma preocupação de manter essa mesma capacidade de mobilização para obter determinados objetivos de médio prazo e longo prazo. Observe de que as políticas macroeconômicas ativas tratam do curto prazo. Keynes é famoso por uma frase que fala que a longo prazo todos estaremos mortos. Então não havia preocupação de política econômica de médio e longo prazo. Essas políticas de planejamento elas vão surgir ao final da Segunda Guerra Mundial, voltadas à promoção da recuperação da Europa no pós-guerra, da reconstrução, portanto, e das políticas regionais, e vão surgir no contexto de política de desenvolvimento. Mais uma vez, planejamento econômico não tem nada a ver com a planificação socialista. Planejamento econômico são sinais que alteram os preços relativos dos agentes privados, ou seja, induzem os agentes privados a tomar decisões que eles não tomariam na ausência desse tipo de intervenção. Quer dizer, uma empresa eventualmente não faria um determinado investimento, há uma política que reduz o custo desse investimento, via BNDES, por exemplo, e essa empresa toma a decisão dentro dessa linha. O Estado mobiliza para uma compra, uma empresa privada ou estabelece uma política de investimento na área elétrica e abre espaço para as empresas investirem dentro desse setor. Então, o planejamento está ligado a mudanças de preços relativos. Não tem nada a ver com a ideia de planificação socialista, onde todas as decisões são tomadas por um órgão de planejamento central. Não é uma questão do leste europeu, é uma questão no interior das economias de mercado. Sim. O ideal é a gente ir no final, mas você tem um ponto que você queira levantar? Das políticas macroeconômicas, a questão da linha heterodoxa e ortodoxa dos economistas, como isso se relaciona? Eu não vou entrar agora tanto nessa discussão, porque é claro que essas políticas macroeconômicas ativas vão ter vários tipos diferentes de política macroeconômica ativa. O que eu chamo a atenção é que elas são políticas de curto prazo. Ali você vai ter uma infinidade de debates dentro disso daqui. O planejamento econômico ele está em esfera diferente. Em todos os países do mundo tem políticas macroeconômicas ativas. Planejamento nem em todos. Você vai ter alguns países que davam menos ou mais importância a isso. O estado de bem-estar social é um tipo de intervenção que não tem nada a ver com aquelas outras duas. O estado de bem-estar social não tem a ver com eficiência econômica em estrito senso, tem a ver com justiça social. Quer dizer, o argumento ele surge no bojo do período de pós-guerra, onde havia uma imensa preocupação da Europa e dos Estados Unidos. A União Soviética era isolada antes da Segunda Guerra, quando termina, ela domina metade da Europa, e havia uma preocupação que, de alguma forma, as ideias socialistas poderiam acabar por dominando o conjunto da Europa. Então, há um acordo tácito entre os movimentos de trabalhadores europeus e os empresários, de que os empresários abririam mão de crescimento da taxa de lucro em torno de um aumento da massa de lucro, e todo o crescimento de produtividade iria para aumento de salários reais, para garantia de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. E também seriam garantidas determinadas condições básicas para esse conjunto de trabalhadores, por direito de cidadania. Ou seja, não era política social no sentido de proteger o pobre, mas era direito de cidadania. O cidadão, por ser cidadão,
tem direito a seguro-desemprego, a moradia, a saúde, por ser um cidadão. Ninguém é livre de ser miserável dentro dessa visão, em oposição à visão liberal de que a pobreza é um ato individual. Se o mercado é autorregulado, você só é pobre se não for diligente, se não for competente. Se o mercado não é autorregulado, você pode ser probo, honesto, trabalhador e mesmo assim está desempregado. Então, compete à sociedade garantir as condições de existência em torno disso. E a regulação econômica e defesa da concorrência surge no debate em torno de determinadas atividades que deveriam ser ou providas diretamente pelo Estado, ou de alguma maneira, como, por exemplo, energia elétrica, comunicações, etc., ou áreas de monopólio natural, ou também a preocupação de determinar os tipos de dinâmica, dizer, o setor, mesmo áreas de livre concorrência, quando deixadas pela sua própria dinâmica, podem levar a seu fim. Ou seja, o próprio livre mercado depende da ação do Estado para manter o livre mercado, contraditoriamente. Não há livre mercado sem Estado, como eu chamei a atenção aqui dos senhores. Bem, dito isso, vamos trazer, então, para o Brasil contemporâneo. Historicamente, você sempre teve o processo de desenvolvimento econômico brasileiro, que é um fenômeno do século XX, ele sempre foi dependente de um Estado ativo. A experiência, o Brasil foi um desastre no século XIX, ele termina o século XIX como um dos países mais atrasados das Américas, mesmo em comparação com os nossos vizinhos, e ele tem um desempenho econômico excepcional no século XX até 1980. E o papel do Estado foi fundamental dentro desse processo. Mas, historicamente, o papel do Estado não foi hostil ao mercado no Brasil. Ao contrário, a intervenção do Estado sempre foi vista, nessa experiência brasileira, como uma forma de ampliar a ação do setor privado, né, de criar as condições para o desenvolvimento e a ampliação das atividades privadas no Brasil. Bem, eu vou trazer aqui algumas hipóteses que eu vou tentar apresentar para os senhores nesse período relativamente curto que eu tenho. Em primeiro lugar, chamando um pouco a atenção, que a decadência do desenvolvimentismo na década de 80 há uma tentativa de implantação de uma nova estratégia de desenvolvimento de inspiração liberal na década de 90, o que não é nenhuma novidade. Em especial, ela dá-se a partir de uma agenda de reformas, que foi centrada particularmente em cima do papel do Estado. No entanto, apesar do discurso, a relação entre mercado e Estado do Brasil adquire algumas peculiaridades, um caráter híbrido. Há uma certa continuidade entre o governo Fernando Henrique e os governos do PT, Lula e depois adiante, que fazem uma relação muito diferente do que se imaginava na agenda de reforma do Estado no modelo liberal imaginado originalmente. De qualquer forma, essas reformas da década de 90 e as novas instituições criadas, elas mantiveram algumas características antigas do papel do Estado antigo, com outras novas que não havia. Então, acabou criando algumas características singulares na região. Embora seja ainda muito prematuro, esse modelo, com todos os seus problemas, ele ainda deu algum fôlego para o Brasil, embora não tanto quanto você tinha antes. Aparentemente, nós estamos... esse modelo tem sido ameaçado, embora não esteja claro que outro modelo está na mesa. Há claramente uma tentativa de se reduzir ainda mais o papel de algumas das poucas instituições que mantiveram uma linha de continuidade com um papel mais ativo do Estado ao longo desse período. Nós vivemos agora uma aparente ameaça de desordem adicional, que não está muito claro ainda
como é que ela vai se consolidar, ou, pelo menos, o que está se colocando na mesa nesse momento histórico que o Brasil está vivendo. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para vocês que reformas não era uma agenda, ou não era uma palavra associada à direita, mas, tradicionalmente, reformas era uma agenda associada à esquerda. Aliás, quando se falava nas famosas reformas de base na década de 60, era um argumento de que era necessário um conjunto de reformas para viabilizar o crescimento econômico de longo prazo no Brasil. Reformas essas que passavam pelo enfrentamento das profundas desigualdades sociais existentes dentro da realidade brasileira. Claro que havia uma agenda oposta de reformas conservadoras que disputavam essa estratégia, que se opunham na década de 60. Essa disputa foi resolvida pelo golpe militar em 64, que encaminha uma solução via essa agenda de reformas econômicas modernizadoras. Bem, eu quero chamar a atenção dos senhores que nós vamos ter, na década de 90, um conjunto de transformações, na década de 80, que vão levar ao esgotamento ou que vão criar condições para a crise do modelo desenvolvimentista, que, com todos os seus problemas, teve uma certa continuidade entre a década de 30 e a década de 80 no Brasil. Basicamente, essas condições para o surgimento dessa agenda de reforma está ligado ao fracasso econômico do primeiro governo da Nova República, que foi eu tenho chamado um pouco a atenção que uma das ironias do Brasil contemporâneo é que a Nova República começa com o governo do PMDB, onde o presidente chega por vias um pouco tortas, por uma tragédia, e termina da mesma forma, agora de uma maneira um pouco farsesca, muito mais como farsa, mas, de qualquer maneira, também é um presidente do PMDB que chega por vias um pouco transversas ao poder. A crise internacional também, da década de 80, e a extensão daquilo que se chamou o neoliberalismo, que nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. Eu quero antes chamar a atenção dos senhores sobre o papel do setor público e privado durante o regime militar, que é muito interessante, porque há uma releitura desse período como se esse fosse um período onde não havia um grande papel do setor privado. Curiosamente, se fala como se esse período fosse caracterizado por algum tipo de divisão anti-setor privado, anti-iniciativa privada. Ao contrário, as três visões que dominavam o debate durante esse período, eu estou falando de visões que, de alguma maneira, tinham algum tipo de influência nas políticas públicas, todas elas se caracterizavam por a defesa de um papel bastante amplo para a iniciativa privada. Quer dizer, o primeiro deles era definido pelo industrial Midlin, de que reconhece a importância da intervenção do Estado e o papel das empresas públicas e de economia mista, mas entende que a sua atuação devia ser limitada apenas em áreas onde a iniciativa privada não podia atuar. Então, ela é bem-vinda, ela é importante, mas ela deve estar restrita a esses setores. Uma segunda visão, muito defendida pelos juristas, Bulhões Preideira foi um dos formuladores das constituições dos governos militares, diz: a intervenção do Estado se justifica como instrumento de descentralização, equilíbrio de poder,
democratização de oportunidades e manutenção de uma sociedade pluralista com mobilidade. Ou seja, os objetivos não seriam apenas econômicos, mas também gerenciais e sociais. Também dizia que, no entanto, deve ser limitado a alguns setores. E dos segmentos mais desenvolvimentistas, que diziam que a participação do Estado deve ser vista como instrumento de política de desenvolvimento. Então dizia, olha, não há uma superioridade intrínseca no setor privado, nas atividades econômicas, e a intervenção do Estado deve ser limitada por considerações de escolhas políticas e estratégias de desenvolvimento. Era uma visão mais desenvolvimentista que foi majoritária apenas em alguns poucos momentos desse período. Bem, eu chamo a atenção mais uma vez para os senhores de que houve uma clara mudança de percepção sobre a capacidade, a eficiência das empresas públicas no Brasil. Até a década de 70, e até era a visão corrente na sociedade brasileira, é que as empresas públicas de economia mista eram muito bem administradas. Eram administradas de maneira competente e eram concorrentes adequados e, em algumas maneiras, e em alguns momentos, inclusive, qualidade superior às empresas privadas. Como é que isso começa a mudar? Ela vai mudar fundamentalmente na década de 80. Para o pessoal mais novo, que sempre vê a discussão de a gestão do Estado é uma gestão ruim, não tem muito essa clareza, parece isso um pouco estranho. Mas, na verdade, não apenas a Petrobras, mas as grandes empresas públicas eram associadas a uma boa qualidade de gestão empresarial. Aliás, havia, inclusive, uma literatura para explicar por que isso ocorria no Brasil. Então, essa mudança dessa percepção vai estar associada, primeiro, do ponto de vista teórico, da extensão da crítica sobre o papel do Estado, que ocorreu principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que acaba chegando na crise internacional na década de 80 no Brasil. A crise financeira das empresas públicas, em grande parte pelo endividamento forçado, porque essas empresas, durante o período das crises da década de 70, foram obrigadas a se endividar em dólar, e muitas delas não tinham a necessidade de se endividar em dólar, mas era fundamental para fechar o balanço de pagamento brasileiro dentro daquela conjuntura. E, finalmente, também a instrumentação política que ocorreu das empresas públicas no primeiro governo democrático, realizada já pelo governo Sarney, quando ele começa a se enfraquecer depois do fracasso do Plano Cruzado. Bem, essa mudança, então, ela começa, mais uma vez, essa passagem de percepção está ligada a essa extensão que eu já chamei dessas ideias neoliberais, e vai ser justamente a fragilidade da economia brasileira que vai trazer essa percepção para a sociedade brasileira nesse período. Bem, o que eu chamo a atenção dos senhores, no desenvolvimentismo, o papel do mercado e do Estado era bem definido. Só para fazer um resumo desse debate. Então, havia um conjunto de atividades tipicamente de Estados, que era entendido de Estado, que deveria ser realizado pelo Estado. Então, ou por razões de estratégia, ou porque, eventualmente, o Estado, o setor privado, não tinha condições de fazê-lo. Havia um conjunto de atividades tipicamente privadas, eram atividades industriais produtivas que o Estado não se metia. E havia um conjunto de atividades, normalmente serviços de infraestrutura física e social, que podiam ser administrados pelo Estado ou pelo setor privado, mas sempre sob o comando do primeiro.
essa forma, mais ou menos, bastante organizada, vai ser desestruturada e atacada com a agenda de reformas na década de 90. Bem, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção dos senhores, quando vem Collor no bojo do fracasso do governo Sarney e da crise internacional, embora a agenda do Collor seja uma agenda liberalizante, o Collor não é um típico neoliberal. Ele é muito mais um anti-Estado, um oportunista dentro desse sentido. Ele começa com uma agenda um pouco de intervenção em alguns setores e ele termina com uma forte agenda de destruição de vários setores, mas sem uma estratégia clara ou articulada no bojo dos debates que estavam havendo no mundo naquela época. É interessante que esse é um período que vários governos populistas conservadores chegam ao poder na América Latina. É interessante que quando o Collor chega, você não tem nenhuma pressão de partidos políticos de direita, como você tinha na Argentina, e não havia nem... o governo não estava hegemonizado, não havia uma hegemonia de uma tecnocracia neoliberal, como havia no México, por exemplo, nessa época, ou na Argentina na década de 70. Foi muito mais parecido com o que aconteceu com Salinas, com seus ataques ao corporativismo mexicano, e a ação foi muito mais, para lembrar os senhores, o grande mote era contra os marajás, era contra o funcionalismo público, que acabou sendo uma das coisas que puxou a agenda do Collor. O Collor ele apresenta um programa de ajuste estrutural com um conjunto de reformas de Estado e com um programa de abertura econômica, numa reforma administrativa que pretendia fazer uma demissão em massa de funcionários públicos, acaba não conseguindo demitir tantos assim, mas acaba reduzindo ou afetando alguns, e uma reforma patrimonial que essa sim acabou efetivamente com um programa de privatizações, aliás, sem regulação econômica, quer dizer, ele privatiza primeiro e não havia claramente nenhuma preocupação de como é que essas atividades vão ser efetivamente viabilizadas dentro da sociedade brasileira. Um programa de abertura econômica que fazia parte da agenda da época também, de reformas da conta de capital e de política comercial. Eu chamo a atenção dos senhores de que, a partir, principalmente, eu já estou pouco tempo, mas eu vou tentar ir um pouco mais rápido, do governo Itamar, em especial do Fernando Henrique, que essa agenda neoliberal, essa agenda liberalizante, toma a forma de uma maneira mais estruturada. Quer dizer, ela deixa de ser um conjunto de medidas apenas liberalizantes e toma uma forma. Na verdade, você vai ter na agenda dele um conjunto de reformas, a reforma macroeconômica e uma agenda de reforma microeconômica que era vista como uma agenda para o desenvolvimento. Diferente do Collor, esse era um projeto bem estruturado. Esse é um projeto que se pretendia ser similar à agenda de reformas que estava havendo em outros locais do mundo. É interessante que o governo Fernando Henrique se colocava não como um governo que se entendia como neoliberal, mas um governo que se entendia como favorável a New Labour, a sua fonte de inspiração no seu discurso era o novo governo trabalhista de Tony Blair inglês. Eu queria só chamar a atenção para vocês, isso é um gráfico que eu fiz, que apesar de toda a crítica que hoje se faz ao desenvolvimentismo, o período de desenvolvimentismo foi o período de catch-up brasileiro. Isso daqui é um crescimento
o crescimento médio anual por década. Então, cada ponto é uma década. Então, mostra que, claramente, durante o período do desenvolvimentismo, você tem um crescimento bastante elevado. Na década de 80 tem a crise da dívida externa, a agenda de reformas, mesmo o período do boom econômico durante Lula, ele não recupera, ele nem se aproxima das taxas de crescimento econômico. Sim? Não, taxa de crescimento. Taxa de crescimento do PIB, mas não é o PIB em termos absolutos, é a taxa de crescimento. E é sempre, cada ponto são uma média decenal, tá? Só para chamar atenção. Por que eu chamo atenção? Porque ainda é insistente dizer, não, a tragédia que foi o desenvolvimentismo. Não, a tragédia foi depois. Né? Você pode falar o que quiser, que ele é concentrador de renda, que ele tinha uma série de problemas, mas não dá para se fazer tragédia se, ao longo desse período, você saiu de um país entre os países mais atrasados entre os países de maior taxa, com uma renda per capita média, com um crescimento econômico muito significativo. Bem, o ponto é que o desenvolvimentismo, por que o desenvolvimentismo perde suporte? Ele perde suporte por um conjunto de fatores. Primeiro, o fracasso do Plano Cruzado. Não dá aqui para fazer uma grande explicação dos senhores, tem uma série de razões para o fracasso do Plano Cruzado, fora alguns problemas de formulação, mas também pelo fato de que a negociação da dívida externa não estava concluída. Ela só vai ser concluída pouco antes do Plano Real. O Plano Brad é de 89, e você necessitou uma série de negociações para fazer isso. Sem essa negociação, era impossível estabilizar a economia brasileira. Havia uma agenda de reformas bastante ambiciosa do governo na esfera fiscal, previdenciária, administrativa e patrimonial, e esse é um projeto que só começa a ser formulado a partir de 93, como eu chamei a atenção para os senhores, e eu chamo a atenção de que esse projeto ele vai muito além, o seu apoio que ele consegue vai muito além da questão da estabilização monetária. O falecido professor Fábio Webber fala até de uma convenção neoliberal. Você teve um apoio amplo, da mesma maneira que havia entre a direita e a esquerda antes, um apoio para o crescimento econômico sustentado do Brasil, para a industrialização. Nesse período, uma agenda de redução do papel do Estado conseguiu um apoio bastante amplo da sociedade brasileira. É interessante se pegar o diagnóstico que esse modelo fazia da crise do Brasil no período. O diagnóstico era o seguinte: em razão do modelo de desenvolvimento que os governos anteriores adotaram, então era uma crítica do desenvolvimentismo, o Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além de gradual deterioração dos serviços públicos, em particular afetando a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação. Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentável da economia. Bem, chamando a atenção, nem havia uma entrada progressiva na atividade privada pelo Estado, isso é falso, e a crise fiscal decorreu principalmente das crises internacionais da década de 70. Quer dizer, o diagnóstico era claramente uma leitura equivocada do que havia, embora é verdade que o Estado estava incapacitado de realizar os investimentos em razão das crises da década de 70. Então, a visão que havia, portanto, era a crise fiscal levava à perda de crédito por parte do Estado e a poupança pública torna-se negativa. Então, qualquer crescimento tinha que ser realizado pelo setor privado. O esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado, a que se reverte de várias formas. Então, havia uma crítica ao estado de bem-estar social nos países desenvolvidos, que ele diz que se refletia no Brasil. Ora, o Brasil nunca teve um estado de bem-estar social. Então, a crítica ao estado de bem-estar social não criado no Brasil
era esdrúxulo. Há uma modestíssima tentativa de se criar alguns elementos de estado de bem-estar social durante o governo Lula, mas certamente não havia antes no Brasil. Ao contrário, o Brasil era um dos países de pior distribuição de renda do mundo. E a ideia da superação da forma de administrar o Estado, isto é, o argumento de que havia uma administração pública burocrática no Estado. A leitura disso daí vai ser uma agenda de reforma do Estado, um documento bem sofiscado, discutindo essa questão, onde faz uma leitura que havia 3 formas de administração do Estado. A patrimonialista, que seria aquela existente até a década de 30, a burocrática, até os anos 60 principalmente, a burocrática, que teria sido criada durante o governo militar e que esse novo governo pretendia fazer era a gerencial. Então, eles se colocavam não como um anti-Estado modelo Collor, mas com um Estado orientado para o mercado. Há um conjunto de temas da agenda liberal que era implementado, que entendia como seria a solução para os problemas na época. Em especial, fazia parte dessa agenda a questão da regulação e da defesa da concorrência como elementos importantes dentro desse processo. Só para definir, neoliberalismo é uma palavra complicada, porque é um conceito que os filósofos colocariam no conjunto de conceitos essencialmente contestados. Um conceito ele tem por objetivo reduzir, facilitar a precisão da linguagem, reduzir, portanto, impedir que se trate a mesma ideia de maneira pouco precisa. Os conceitos essencialmente contestados, eles, na verdade, eles aumentam essa dispersão. Então, é importante definir o que eu chamo de neoliberalismo. Neoliberalismo são um conjunto de práticas econômicas que se deram, principalmente a partir dos anos 80, como críticas ao modelo keynesiano no centro e ao desenvolvimentismo na periferia. Basicamente, o argumento é, se por um lado você tem falhas de mercado que justificam a intervenção do Estado, as falhas de governo são maiores do que as falhas de mercado. Então, embora se considere de que se entenda que o mercado não é autorregulado, o risco de intervenção é maior do que os seus benefícios. Nesse sentido, o que você tem que alterar seria melhorar o funcionamento do mercado ou não procurar alterar ou intervir para ajustar o mercado. É uma visão cética quanto ao papel da intervenção do Estado na economia. É interessante que as agências reguladoras entraram dentro desse bojo de reformas liberalizantes e o modelo de agência reguladora que se tentou trazer no Brasil, que é uma agência pública, não estatal, um modelo americano que não existia na tradição jurídica brasileira. A tradição jurídica brasileira existia a autarquia, que era uma outra coisa, cujo objetivo era a descentralização do Estado. Na verdade, as agências reguladoras nos Estados Unidos foram criadas na década de 30 para aumentar a ação do Estado nos Estados Unidos, mas eram vistos na agenda liberal na década de 90 como uma maneira de retirar dos governos o papel de planejamento, o papel de intervenção do Estado. No entanto, e esse é um dos pontos que eu não vou ter tempo de aprofundar aqui, que no caso brasileiro, como o setor público vinha perdendo espaço ao longo do tempo, o setor de administração direta estava sendo enfraquecido, as agências acabaram
por ter salários mais elevados, trazendo quadros tecnicamente bastante competentes e trazendo uma certa capacidade de discussão sobre a realidade brasileira. Ou seja, diferente do que se imaginava da agenda de reforma, as agências reguladoras, com todos os seus problemas, principalmente as maiores, trouxeram elementos para uma nova discussão de planejamento, uma nova discussão de formas de intervenção do Estado. Dessa maneira, fazendo com que, no caso brasileiro, elas tivessem um papel um pouco híbrido, não apenas no modelo pensado da forma liberal como mero instrumento para promover um ambiente concorrencial, de aumento de eficiência de curto prazo, mas de médio e longo prazo, com todos os problemas, que não é o caso aqui, eu não tenho tempo para poder discutir com mais vagar. Isso prosseguiu ao longo do governo do PT, curiosamente. O argumento é que o PT iria reduzir o papel das agências reguladoras. Ele não apenas não reduziu, como esse foi um período que cresceu na contratação de quadros dentro desse setor. Então, a questão que apareceu um pouco por fora daquilo que era planejado ao longo do período do governo do governo PSDB prossegue no governo do PT, que altera as questões, aumenta o componente social, mas dá uma certa continuidade das políticas do governo do Fernando Henrique Cardoso anteriormente. Aqui eu discuto alguns elementos que não dá para fazer dentro disso daí, mas o que eu chamo a atenção de vocês é que, curiosamente, no Brasil, no meio dessa confusão toda, apesar do tamanho da crise, nós estávamos começando a montar uma agenda de debate sobre os caminhos que iriam seguir a determinadas atividades setoriais no Brasil, com muitos problemas ainda em andamento. No meio de todo esse processo, essa situação, veio a crise internacional e a crise doméstica do final da Dilma, que vai afetar, trazer o seu impedimento, né, e a controvérsia, a ascensão ao poder aí do Temer. Nesse momento, parece que essa agenda, mesmo limitada, com todos os problemas de ação do Estado, haveria uma nova onda de retrocesso. Mas, estranhamente, não numa hora de ascensão das ideias neoliberais do mundo, que é estranhíssimo. No momento em que essas ideias estão sendo atacadas nas suas matrizes. E onde, diferente do período de Fernando Henrique, que quando tinha uma clara agenda adiante, uma agenda de desenvolvimento, que pode concordar ou não, mas que se apresentava a partir de um conjunto teórico consistente, no momento nada disso se coloca. Se coloca muito mais parecido com o governo Collor, uma agenda de desconstrução, de anti-Estado e de construção de desordem, de uma desordem hobbesiana, quer dizer, da ausência de papel do Estado. Bem, nesse cenário, inclusive a constitucionalização de políticas públicas, que é estranhíssimo, que é uma tentativa, tem um livro muito interessante sobre isso, que fala das experiências históricas de constitucionalização de políticas públicas, como de estabelecer uma meta constitucional para crescimento do gasto público, né? Que é uma política de tie the hands, amarrar as mãos. Isso que ocorreu, por exemplo, no caso da União Europeia, que também foi muito complicada quando fez isso. Mas, normalmente, quando isso foi feito na União Europeia, foi feita com o objetivo de amarrar as mãos dos outros países. A Alemanha foi isso com o objetivo de segurar o gasto de países como Itália, não o seu próprio. Outra política de amarrar as mãos também, estabelecer metas, era feita quando você fazia amarrar as mãos com muita margem. Você botava metas exageradas para poder ficar abaixo delas. Ou então amarrar as mãos como
para impor uma restrição externa, política interna, que acontecia durante a agenda a agenda de ajuste estrutural, que nós fomos obrigados a aderir pelo Plano Brenner. Essa é a primeira vez, essa coisa estranhíssima, que um país amarra as suas próprias mãos, sem haver nenhuma necessidade, a não ser ou pelo menos o discurso de tentar impor uma política só passível de ser aprovada no interregno muito particular em futuros governos democráticos. É uma situação realmente muito singular. Tudo isso leva a uma situação de incerteza, não de risco. Não dá para fazer cenários. É impossível se fazer cenários razoavelmente consistentes sobre o que vai acontecer adiante. Nós vivemos muito mais numa situação de incerteza forte, onde não é possível se calcular probabilidades. Infelizmente, ou seja, essa longa estratégia brasileira, nós vivemos agora numa crise, num impasse particularmente grave, principalmente que não está na mesa uma política alternativa em que se possa criticar, mas uma agenda de desorganização do aparato de Estado, que terá, a meu juízo, consequências em desorganizar também o investimento privado. Quer dizer, da mesma maneira em que a ação do Estado foi muito importante para o crescimento das atividades privadas, a crise do Estado destrói também a acumulação privada. Então, a crise atual é o pior dos mundos. Não ajuda nem o setor público e também não contribui, ao contrário do discurso dos seus defensores, para abrir um espaço para o setor privado. Muito obrigado, senhores.